Dia da semana, quarta-feira. O Rodrick falou pro pessoal da banda dele que o Metal Chihuahua foi levado a sério desde o começo, porque os caras sempre agiam como se já fossem famosos quando apareciam em público. E o primeiro passo para fazer as pessoas pensarem que você é um astro do rock é se vestir como um glutão burger. Então um dia desses, eles foram até o shopping comprar umas roupas bacanas. Só que logo descobriram que roupas estilosas custam caro e que uma calça jeans rasgada sai pelo dobro de uma novinha em folha. Então acabaram indo embora sem levar nada. Eles voltaram para nossa casa e rasgaram os jeans que já tinham. Só que quando a mamãe viu as calças naquele estado no quarto do Rodrick, remendou todos os buracos e com certeza passou tudo também. Depois disso, os caras foram até o bazar da igreja, onde dá para comprar roupas usadas bem baratinhas. E o Bill até conseguiu montar um visual de vocalista de banda de rock. Só que no fim as roupas que o Bill comprou tinham sido doadas para o bazar pela avó dele, que mandou devolver tudo na mesma hora. Então o Mac teve uma ideia. Ele falou que era só comprar umas fantasias de astro do rock, porque a loja de artigos de Dia das Bruxas perto de casa estava em liquidação. E todo mundo achou que era mesmo uma boa ideia. Fantasia de super astro do rock. Inclui guitarra. Mas as fantasias não eram nada parecidas com as fotos na embalagem. Eram mais aventais de plástico do que roupas estilosas, e as guitarras eram miniaturas infláveis. Se os caras saírem na rua com essas coisas de plástico, espero que o Bill pelo menos use calça. Porque as fantasias só cobrem a parte da frente do corpo. Dia da semana, quinta-feira. O Rodrick diz que toda banda séria tem fotos profissionais para colocar nos pôsteres e na capa dos álbuns. Só que na real, contratar fotógrafos de verdade custa caro. Então ele precisou procurar outras opções. A alternativa mais viável foi pedir para a mamãe tirar as fotos, porque ela se ofereceu para fazer de graça. Então eles passaram a tarde fazendo um ensaio fotográfico no quintal de casa. Só que foi difícil achar uma imagem que não tivesse uma cerca ou um balanço ao fundo. Depois de um tempo, os caras deixaram as fantasias de lado e resolveram usar o que tinham à mão. Mas acabaram com um monte de fotos que eles nunca vão usar. A mamãe falou que eles estavam muito sérios nas fotos e que a música deveria ser algo divertido. Então ela fez com que eles relaxassem. Mas acho que os caras também não vão gostar dessas fotos. No fim da tarde o tempo esfriou e eles foram para dentro de casa. A mamãe tinha outras coisas para fazer, então papel de fotógrafo sobrou para mim. O Rodrick queria fotos que mostrassem para as pessoas o que era a fralda cheia. E foi assim que todo mundo foi parar no banheiro. Mas o Drew e o Mac começaram a fazer a maior bagunça. E o Drew acabou com um desentupidor preso nas costas. Os caras estavam quase indo para o pronto-socorro, mas aí o Rodrick lembrou que um dos nossos vizinhos é encanador. Depois disso, os caras deram uma olhada em todas as fotos. Mas nenhuma delas parecia ser profissional bastante. Então o Mac lembrou que tinha um estúdio de fotografia no shopping e que provavelmente não devia cobrar muito caro para fazer esse tipo de serviço. Todo mundo gostou da ideia e eles pegaram a van do Rodrick e foram até lá. Mas o Mac só esqueceu que o estúdio de fotografia do shopping era especializado em álbuns de bebês. Acho que o estúdio não é muito exigente com o tipo de clientela que atende, porque os caras foram colocados na frente da câmera rapidinho. Demorou um pouco para eles se acostumarem com a fotógrafa, mas pelo jeito ela era muito boa em fazer seus modelos se sentirem à vontade. Cadê aquele sorrisão? Cuti-cuti! A sessão durou 1 hora e a fotógrafa fez um monte de imagens. Mas duvido que alguma delas um dia vá parar num pôster da fralda cheia. Mas acho que os caras queriam as fotos mesmo assim.
Saía mais barato comprar um calendário do que as imagens separadas. Então foi esse o pacote que eles levaram. A mamãe está usando um para marcar os compromissos da família. Então acho que vamos ter mais 12 meses de fralda cheia pela frente. Outubro. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Segunda-feira, dia 10, vacina do Greg. Segunda-feira, dia 31, dia das bruxas. Terça-feira, dia 9, dentista do Mene. Quinta-feira, dia 13, reunião de pais. Sexta-feira, dia 28, nível da tia Lídia. Dia da semana, domingo. O Roderick acha que a única chance que a fralda cheia tem de ganhar a Batalha das Bandas é tocar bastante e continuar melhorando. Só que no momento eles não têm muitas oportunidades para isso. Umas semanas atrás bateram na traseira da van do Roderick e agora as portas de trás não abrem. Isso significa que é quase impossível colocar o equipamento da banda lá dentro. O Roderick fez um orçamento para ver quanto custaria trocar as portas, mas descobriu que o conserto ia custar mais caro que o preço da van. Fralda cheia. Mas aí os caras viram que ia ter um concurso numa loja da cidade chamada Carrão na Mão, em que a pessoa que ficasse mais tempo com pelo menos uma das mãos em uma van novinha levava o carro. Então eles concluíram que essa era a solução para os seus problemas com transporte. Carrão na mão. O Roderick e os outros caras ficaram um tempão discutindo quem deveria participar do concurso para ganhar a van. Mas aí o Mac falou que se todo mundo se inscrevesse, eles iam ter 4 vezes mais chances de levar o prêmio. O concurso começou numa sexta-noite. Acho que os caras pensaram que fosse durar só algumas horas e que depois iam sair de lá com uma van novinha. Só que não foi bem assim. Quando eles chegaram à loja, tinha um monte de gente por lá. E antes mesmo de começar o concurso, as pessoas já estavam prontas para a ação. Carrão na mão. Assim que a competição começou, a regra era que quem tirasse a mão da van por 1 segundo sequer estava fora. Ou seja, nada de pausas para ir ao banheiro. E com meia hora de competição, o Drill logo se arrependeu de ter tomado um copão de refrigerante. O Drill foi o primeiro a cair fora, mas demorou um tempão até outra pessoa sair. Com 3 horas de concurso, ainda estava todo mundo firme e forte. Um monte de competidores tinha levado caixas térmicas com comida, porque sabiam que a noite ia ser longa. Mas os caras da banda foram pegos de surpresa, então o Roderick ligou para a mamãe e pediu para ela levar uns sanduíches. A mamãe estava ocupada demais para dirigir até lá naquela hora, então me mandou ir de bicicleta. Quando cheguei, fui entregar os sanduíches para os caras. O Bill estava com medo de tirar a mão da van sem querer, então ficou o tempo todo com as 2 mãos na lataria. E eu precisei dar a comida na boca dele, o que foi bem estranho. Fiquei lá por um tempo, mas ver um monte de gente parada em volta de um carro sem fazer nada é uma coisa bem tendenciosa, então eu voltei para casa. Mas na manhã do dia seguinte, a van do Roderick não estava na nossa garagem, o que significava que ele ainda estava lá na loja. A mamãe me mandou voltar lá com os bolinhos e suco de laranja. E apesar de vários competidores terem desistido durante a noite, ainda tinha bastante gente na disputa. Mas uma parte do pessoal já parecia prestes a cair fora. Alguns competidores começaram a apelar para fazer os outros desistirem. Uma mulher ficou cantando bem alto e toda desafinada, e um coroa abriu uma lata de atum que parecia estar estragada. Um outro cara começou a ler a lista telefônica em voz alta, só para irritar todo mundo. E acho que isso acabou abalando o Mac, porque ele perdeu a paciência antes mesmo de terminar a letra B. Briggs, Liza Brighton, James Brinker, L. Ficou bem claro que a falta de sono já estava afetando o pessoal. Uma mulher acabou sendo eliminada porque começou a fazer carinho num cachorro invisível. Cadê o menino bonzinho? Ah, está aqui! Horas depois, só tinham sobrado algumas pessoas. Parecia que o Bill e o Roderick iam desmaiar a qualquer momento.
E eles estavam enfrentando uma mulher que pelo jeito parecia passar mais uns 2 dias lá sem problemas. E acho que nesse momento os caras pensaram seriamente em desistir. Só que a mulher estava vendo um programa de perguntas e respostas na TV. E quando acertou uma questão, acabou se empolgando e sendo eliminada. Uhul! Pensei que o concurso fosse acabar ali, mas não. Porque o Bill e o Roderick começaram a discutir sobre qual dos dois ia ficar com a van. O Roderick falou que precisava ser ele porque todo o equipamento da banda estava lá em casa. Mas o Bill disse que tinha que ser ele porque nunca teve um carro na vida. E os dois eram mais teimosos do que eu podia imaginar, porque durante 2 horas nenhum nem outro quis ceder. Lá pelas 10 da noite, o Roderick propôs um acordo. Ele falou que os dois podiam dividir a van e sempre que a banda não tivesse um show marcado, o Bill podia usar. O Bill topou, então eles tiraram as mãos da van ao mesmo tempo para se cumprimentarem. Mas antes disso, era melhor ter verificado se tinha alguém lá do outro lado, porque tenho certeza de que o cara que acabou ganhando estava a poucos minutos de jogar a toalha. Continua no próximo vídeo.